Para honra e glória ao nosso Jesus Cristo, estamos hoje no dia 75. Para honra e glória ao nosso Jesus Cristo, de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. E aqui nós estamos no livro de 1 Reis, capítulo 6. Justamente no contexto onde Davi, ele já deixa de existir no nosso meio. E aí agora Salomão, ele passa a governar. E esse contexto do novo governo de Salomão, ele é muito interessante porque, apesar de Salomão ele ser um jovem, ser inexperiente, apesar de Salomão ele não ter ali vivido uma grande parte da vida de Davi, porque Salomão nem existia ainda, apesar de tudo isso, Salomão ele pediu sabedoria a Deus e Deus concedeu a sabedoria a Salomão. E, pela graça de Deus, pela sabedoria que Deus deu a Salomão, o governo estava sendo uma bênção, estava sendo um governo de paz, estava sendo um governo de abundância, estava sendo um governo que o próprio templo de Deus estava sendo construído. Então, assim, um local maravilhoso, onde Deus ali estava no meio do povo. E esse é o contexto. E assim, aproveitando que você está aqui, se inscreve aqui para, se Deus quiser, amanhã, dia 76, você receber a notificação. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais vidas, mais pessoas, mais almas, mais famílias em nome de Jesus. Comenta aqui qualquer coisa, BBB, CCC, qualquer coisa aqui embaixo, que de fato ajuda a levar o reino dos céus para mais pessoas. E vamos lá. 1 Reis, capítulo 6. A construção do templo. 1 Reis, capítulo 6, dia 75. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico de entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas, junto às paredes do átrio principal e do santuário interior. Construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura. O andar intermediário tinha 2 metros e 75 centímetros e o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Isso aqui é extraordinário. Como é que você faz uma construção sem a necessidade de perfurar as paredes? Olha, isso aqui é o ápice da engenharia. E isso aqui estava sendo feito o quê? Há 2000 anos antes de Cristo. Por quê? Porque Salomão recebeu a sabedoria de Deus para poder fazer um templo tão grandioso, tão firme, tão imenso como esse, sem a necessidade de perfurar as paredes. Isso aqui é a sabedoria do Senhor pura, sendo aplicada. Versículo 7. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras. E não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a construção. Ou seja, os blocos já eram cortados lá no local onde tirava as pedras. Já vinha, entre aspas, pré-moldado. E quando chegava, já chegava num lugarzinho certinho para colocar e funcionar e pronto. Você vê o nível de perfeição. Você vê o nível de realização incrível desse trabalho. Você vê a qualidade do trabalho feito. Olha, por melhor que seja o arquiteto, por melhor que seja o engenheiro, por melhor que seja ali o projetista, olha, para 100% dar assim, nessa perfeição, realmente é uma obra muito, muito terrível. E foi o caso. As pedras eram tiradas e lá onde eram tiradas já eram ali cortadas do tamanho certo e já chegava do tamanho certo no local certo. Olha que coisa extraordinária. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim ele construiu o templo e terminou, fazendo um forro com vigas e tábuas de cedro. E fez as salas laterais ao longo de todo o templo. Cada uma tinha 2 metros e 20 centímetros de altura.
e elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz a seu pai Davi. E aí você vê, Deus agora, mais uma vez, ele se manifesta a Salomão e falando: olha, se você me obedecer, se você me honrar, se você for íntegro perante os meus olhos, se você seguir minha lei, a mesma promessa que eu fiz para Davi, eu vou cumprir por meio de você. Assim como Abraão, Isaac e Jacó. Abraão recebeu a promessa. Isaac é o filho da promessa. Isaac é a própria promessa. Mas em Jacó, nós temos a adoção por Deus. Em Jacó, nós fazemos parte da família real. Por quê? Porque Jacó, ele literalmente foi o pai das nações. Foi literalmente o pai das 12 tribos. E nós, por causa de Cristo, vamos nos assentar na mesa de Abraão, Isaac e Jacó. Na mesa dos apóstolos, por causa de Cristo. Então, assim, Deus prometeu a Davi. E aqui de novo ele está falando: olha, Salomão, deixa eu te falar. Toda a promessa que eu fiz a Davi, se você se mantiver firme comigo, mantendo minha lei, mantendo meus decretos, estabelecendo justiça, eu vou cumprir tudo isso em você. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. E aí você vê, Deus, ele deixa claro. Deus, ele fala isso com toda a propriedade. Eu penso que Deus, ele abre a boca para dizer: Israel, o meu povo. Olha, existiam milhares e milhares e milhares de nações sobre a terra. Incontáveis. Mas Deus escolheu uma nação. Deus escolheu fazer uma aliança com uma pessoa, Abraão. E a partir da descendência de Abraão, a aliança só foi renovada. A aliança só foi continuada. A aliança só foi executada. Então, assim, Deus ele deixa claro ainda: nunca não abandonarei Israel. Deus podia ter parado aqui, né? E não abandonarei Israel. Mas não. Deus ainda foi claro: não abandonarei Israel, o meu povo. Vixe, olha o cuidado, olha a honra. Olha a satisfação que Deus tem em Israel. Assim Salomão concluiu a construção do templo. Forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto. E fez o soalho do templo com tábuas de pinho. Separou 9 metros na parte de trás do templo, fazendo uma divisão com tábuas de cedro, do chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. E aí você vê, lembra que na tenda do encontro você tinha ali 3 lugares? O lugar comum, né, o pórtico ali, o local onde todos podiam estar, o local santo, que ali só podia entrar sacerdotes, e o local santíssimo, que ali só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, estava se mantendo essa proporção. Estava se mantendo esses locais santos. O átrio principal em frente dessa sala media 18 metros de comprimento. O interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Preparou também um santuário interno no templo para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário interno tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu de ouro o altar de cedro. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. E aí você vê, revestiu de ouro. Olha, todo o interior do templo. Agora imagina, as paredes de ouro, o chão de ouro, o teto de ouro. Olha o tamanho da honra, da glória. Olha o tamanho da riqueza que tinha o ambiente. Por quê? Porque Deus ali habitava, Deus ali estava no meio.
Era o melhor que ele tinha, com o que ele tinha na mão na hora. No santuário interno, ele esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. As asas abertas dos querubins mediam 2,25 metros, 4,5 metros da ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4,5 metros. Ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim encostava na parede e a asa do outro encostava na outra parede. As suas outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu os querubins de ouro. E aí você vê 4,5 metros de querubim revestido de ouro. Olha a grandiosidade disso. Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa, ele esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto na parede interna como na parede externa do templo. Aí você vê, ouro fora, ouro dentro, só ouro. Para a entrada do santuário interno, fez portas de oliveira combatentes de 5 lados. E nas 2 portas de madeira de oliva, esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. E revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de 4 lados, de madeira de oliva para a entrada do templo. Fez também 2 portas de pinho, cada um com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou figuras de querubins, de tamareiras e de flores abertas nas portas e as revestiu de ouro batido. Construiu o pátio interno com 3 camadas de pedra lavrada e uma de vigas de cedro. E aí você vê 3 camadas de pedra e uma de viga de cedro. Olha a grandiosidade disso, olha o peso disso. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, do 4º ano. No mês de Bul, o 8º mês, do 11º ano. O templo foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Imagina, 7 anos para construir o templo. E aí você vê coisa interessante, né? Deus levou 6 dias para construir a terra e tudo que existe, toda a criação. E justamente nós estamos agora no 7º dia, né? No dia do descanso. Estamos entrando nesse dia. E vamos entrar no descanso eterno do Senhor. E aí justamente o templo foi construído em 7 anos. Justamente, né? A obra do Senhor sendo completa. A obra do Senhor sendo finalizada, feita e continuada. Porque, só abrindo um parênteses sobre essa questão. Claro, só voltando um pouquinho em Gênesis. Teve o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º dia. Inclusive no 7º dia Deus descansou. Só que agora, não, entre aspas, não voltou, né, pro dia 1º. Nós continuamos esse 7º dia. Nós voltamos o quê? Pro 1º dia de criação? Não. Deus ele continua a fazer, Deus ele continua a trabalhar. Mas nós vamos entrar de fato no descanso eterno, porque o descanso que teve foi o descanso da carne, foi o descanso aqui dessa terra. Mas o descanso eterno para os eleitos do Senhor, ele há de vir ainda. A natureza clama, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Para quê? Para que a manifestação do descanso de fato que temos no Senhor, ela possa vir. E vamos viver isso. Mas aí que tá. O templo ele está simbolizando, está mostrando esses 7 dias, né? Que o Senhor fez todas as coisas, a perfeição, a completude, o perfeito de Deus. E é justamente aí que Deus quer que a gente sempre veja e analise. Há tempo para tudo. Mas Deus quer que verdadeiramente nós venhamos a viver em paz em cada tempo que a gente viva. E é exatamente isso. Salomão estava vivendo em paz nesse tempo de construir o templo de Deus. E é assim que Deus quer que a gente viva. Cada dia viver em paz com Ele. Vamos subir, vamos continuar por causa do horário. 1 Reis, capítulo 7. E só para finalizar aquilo, o tempo de descansar, descanse no Senhor. Mas o tempo de trabalhar, de fazer, trabalhe, faça para o Senhor. Porque Deus se alegra, tanto no trabalho quanto no descanso. 1 Reis, capítulo 7.
A construção do Palácio de Salomão. E aí você vê coisa interessante, né? Primeiro Salomão fez o templo de Deus, para depois fazer o seu palácio. Primeiro a obrigação, para depois a diversão. Primeiro o importante, para depois o supérfluo. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o palácio da floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. O forro do cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileira, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente à outra. Todas as portas tinham estrutura retangular, ficavam na parte da frente, dispostas 3 em 3, uma em frente da outra. Fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu-a de cedro, desde o chão até o teto. E aí você vê, a casa de Deus, o templo de Deus, ele revestiu de ouro. Mas o templo dele, a sala da justiça, ele revestiu de madeira. Sabe por quê? Porque Deus tem que ser. E para Deus tem que ter o melhor. Para nós, não importa tanto. Mas para Deus tem que ser o melhor. E o palácio para sua moradia. No outro pátio tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedra de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra dos lados internos e externos. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4 metros e meio e outras 3 metros e 60 centímetros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior, cortadas sob medida, e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas. Hoje nós não temos até hoje o Muro das Lamentações de Israel. Então, olha o muro aí. O muro está aí. E, diga-se de passagem, segue exatamente as mesmas especificações. Pedras de medindo 4 metros e meio e outras medindo 3 metros. Literalmente, bota aí Muro das Lamentações e você vai ver essas pedras aí. Então, o grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedra lavrada e uma camada de vigas de cedro aparelhadas, da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor, com o seu pórtico. Olha, só puxando para o tempo atual, hoje já não existe esse templo ele foi destruído. Foi destruído quando Israel foi para o exílio, né? Na realidade um pouquinho antes, mas nesse período. E justamente lá na frente, depois, esse templo ele foi reconstruído, justamente o templo de Zorobabel, que esse foi o segundo templo. E justamente havia uma profecia sobre esse segundo templo, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E aí todo mundo parava assim e pensava, meu Deus, como é que agora a segunda casa vai ser maior que a da primeira? Porque a primeira casa era toda revestida de ouro. E a segunda casa era uma casa de pedra, era uma casa mais simples. Mas aí que tá. Na segunda casa, o próprio Deus encarnado, Cristo Jesus, o meu Rei, o meu Senhor, ele entrou ali. E ali ele ensinou a palavra do Pai. E ali ele trouxe vida ao mundo. E ali ele trouxe o evangelho de arrependimento, graça e misericórdia de Deus. Por isso que a glória da segunda casa foi maior do que a glória da primeira casa, essa casa aqui de Salomão. E aí justamente depois de Cristo, mais ou menos ali 70 depois de Cristo, houve, pela destruição do Império Romano, com a destruição, com o Império Romano ajudando isso aí, houve a destruição ali e o saque total de Israel. E aí o templo foi destruído de novo. E agora, atualmente, existe lá a mesquita de Al-Aqsa, que é uma mesquita islâmica, que
existe naquele ambiente, naquele local exatamente, né, onde teve o primeiro e o segundo templo, mas ali não é o terceiro templo, ali é uma mesquita, é diferente, ali não segue os moldes judaicos, mas segue os moldes islâmicos. E que pela profecia, pelo entendimento da profecia, aquela mesquita ela vai ter uma mudança ali. E essa mudança vai fazer o terceiro templo. E quando houver esse terceiro templo, aí sim o anticristo ele vai reinar. Ele vai sentar ali, ele vai mandar sobre toda a terra. E quando vocês virem, quando nós vimos, se Deus quiser, não sei se eu vou estar aqui, mas fato é, quando vocês virem o terceiro templo sendo construído, sendo formado, e as nações lá, né, indo se reunir, indo prestar culto, tomem cuidado, porque eles não vão estar prestando culto a Deus, mas sim a própria besta. Então toma cuidado, porque isso vai acontecer, e vai ser aqui, nesse ambiente. E vamos continuar. Os utensílios do templo. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali, e de um cidadão de Tiro, artífice em bronze. Hurão era extremamente hábil e experiente, e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que ele foi designado. Só abrindo um parênteses sobre isso aqui. Lembra que Deus ele tinha colocado um homem para poder ser usado por ele para poder fazer todo tipo de trabalho? Aqui de novo estava acontecendo. Deus já tinha colocado uma pessoa, já tinha feito essa pessoa ser experiente, já tinha feito essa pessoa ter passado por provas, era uma pessoa hábil e era uma pessoa experiente. Ou seja, ele tinha habilidade natural, mas ele também já era experiente em fazer aquilo. Para quê? Para no momento certo, no tempo certo, no contexto certo, ele ser usado por Deus para poder abençoar a casa de Deus, ser um instrumento da casa de Deus. É isso que Deus faz com a gente. Olha, Deus nos prepara. É Deus quem nos prepara. Vamos correr por causa do horário. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada um com 8 metros e 10 centímetros de altura, e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas pelo fio apropriado. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 12 metros e 20 centímetros de altura. Conjuntos de correntes entrelaçadas ornavam os capitéis do alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs e 2 fileiras que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis do alto da coluna. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto das colunas do pórtico tinham um formato de lírio, com 1,80 m de altura. Nos capitéis das 2 colunas, acima da parte que tinha formato de taça, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo. Deu o nome de Jaquim, a coluna do sul, e Boaz, a coluna do norte. E aí, no caso, na frente do templo tinha essas 2 colunas, Jaquim e Boaz. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios, e assim completou-se o trabalho das colunas. E aí você vê, olha quanto trabalho só para poder fazer as colunas. Tudo tem que ser bem planejado, bem feito. Nada é à toa. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2 metros e 20 centímetros de altura. Era preciso um fio de 13 metros e meio para medir a circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia 2 fileiras de frutos, de 5 em 5 centímetros fundidas numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul, 3 para o leste. Ficava em cima deles, e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos. A sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 40.000 litros. Era um tanque muito grande. Também fez 10 carrinhos de bronze. Cada um tinha 1,80 m de comprimento e de largura, e 1,35 m de altura. Os carrinhos eram feitos assim. Tinham placas laterais presas às armações. Nas placas entre as armações havia figuras de leões, bois e querubins.
Sobre as armações acima e abaixo dos leões e bois havia grinaldas de metal batido. Em cada carrinho havia 4 rodas de bronze, com eixo de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. No lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular, com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com a base medida 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas do carrinho eram quadradas e não redondas. As 4 rodas ficavam sob as placas e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas com rodas de carro, como rodas de carro. Os eixos e os aros e os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Havia 4 cabos que se projetavam do carrinho, um em cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de altura. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do carrinho. Ele esculpiu figuras de querubins, leões e tamareiras na superfície dos apoios e nas placas, em cada espaço disponível, com grinaldas ao redor. Foi assim que fez os 10 carrinhos. Foram todos fundidos nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. E aí você vê, você conseguir fazer coisas idênticas hoje é até possível por causa da indústria, por causa dos equipamentos. Mas você conseguir fazer coisas idênticas ao que há 2000 anos antes de Cristo, meu Deus do céu, isso é só mesmo a graça de Deus, viu? Porque misericórdia. Fazer uma coisa artesanal e ser idêntico, e ser perfeito, realmente só a graça de Deus. Depois ele fez 10 pias de bronze, cada um com capacidade de 800 litros, medindo 1,80 m de diâmetro. Uma pia para cada um dos 10 carrinhos. Ele pôs 5 carrinhos do lado sul do templo e 5 do lado norte. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudoeste do templo, também fez os jarros, as pás, as bacias para a aspersão. Assim Hurão completou todo o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de corrente que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de corrente, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com as 10 pias. Vamos pular aqui. Vamos aqui para essa parte aqui. Versículo 47. Todos esses utensílios de Hurão fez a pedido. Todos esses utensílios que Hurão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão não mandou pesar esses utensílios. Eram tantos que o peso do bronze não foi determinado. Nem sabia qual era o peso disso. Além desse, Salomão mandou fazer também esses outros utensílios para o templo do Senhor. O altar de ouro, a mesa de ouro sobre o qual ficavam os pães da presença. Os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente ao santuário interno. As flores, as lamparinas e as tenazes de ouro. As bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários. E as dobradiças de ouro para a porta da sala interna. Isto é, o lugar santíssimo. Tudo isso de ouro. E também para as portas do átrio principal. Versículo 51. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo o que seu pai havia consagrado e colocado junto com os tesouros do templo do Senhor. Lembra que várias coisas Davi ele consagrou ao Senhor? Então, Salomão foi lá, pegou todas essas coisas e levou para o templo do Senhor como tesouro do Senhor. Que coisa linda, né? Honra a Deus, honra ao que o pai fez. Isso é lindo. Nós temos a obrigação de cuidar de quem cuidou de nós. Nós temos a obrigação de honrar quem nos honrou. Nós temos essa obrigação. Salomão estava fazendo isso. A prata, o ouro e os utensílios. 1 Reis, capítulo 8. O transporte da arca para o templo. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém
as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram, com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Lembra? Davi, a cada 6 passos, no 7º sacrificava a Deus. Só que era tanto sacrifício de ovelha e boi, né, em prol desse trabalho, né, de levar a arca da aliança, que nem era possível contar. Era incontável. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo. E a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e a vara utilizadas para transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele. E elas estão lá até o dia de hoje. Na arca havia só 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas, depois que saíram do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu. Isso aqui é lindo. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor. Lembra aquela nuvem da glória de Deus que pairava sobre o povo? Que no deserto, durante o dia, a nuvem ficava em cima para poder proteger o povo do calor do sol. E durante a noite, essa nuvem pegava fogo para poder proteger o povo do frio e dos animais. Então, quando os sacerdotes retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. Eles não conseguiam entrar no templo. A nuvem estava tão forte, tão poderosa ali dentro, que eles não conseguiam entrar no templo. Eles tiveram que ficar fora do templo. E Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitar para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel, que estava ali em pé, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com sua mão cumpriu o que com sua própria boca havia prometido a meu pai Davi, quando lhe disse: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo, em honra ao meu nome. Mas escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. E aí você vê, desde quando Israel saiu do Egito, Deus não escolheu uma tribo para poder morar. Mas Deus escolheu Davi para poder governar o povo dele. Meu pai tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. E aí você vê coisa interessante, né? Davi aqui, a vida inteira de Davi basicamente foi de guerra. Davi até ficava assim: meu Deus, como é que eu vou construir esse templo? Sendo que tem muitos inimigos, muita guerra, muita aflição. Mas Deus não é um Deus que liga no como, mas o propósito dele vai ser cumprido. Ou seja, não se preocupe como Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. Acabou. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido. E construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Providenciei nele um lugar para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que fez com os nossos antepassados
quando os tirou do Egito. Olha que coisa linda. Está aqui diante de nós, estamos vendo, estamos pegando, estamos vivendo isso. A aliança de Deus. A oração de dedicação. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel. Levantou as mãos para o céu e orou. Olha a oração de Salomão. Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Ou seja, olha, se você andar segundo a vontade de Deus, Deus quem guarda a aliança contigo. Se você andar segundo o coração de Deus, se você obedecer ao Senhor, é Deus quem guarda a aliança com você. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com tua boca prometeste e com tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel. Se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de, em tudo, andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus mesmos, os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos esse templo que construí. Ainda assim, atende a oração do teu servo e o seu pedido de misericórdia. Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar de tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu... Opa! Dá-lhes o teu quê? O teu perdão. Olha, dá-lhes o teu perdão. Olha, é isso que Deus quer de nós. Como assim? Deus quer que peçamos perdão a Ele. E pedindo perdão, nós temos e estamos em comunhão com Ele. Senhor, me perdoe todos os meus pecados, conscientes e inconscientes, em nome de Jesus. E aí, Pai, como é que foi a noite? Eu dormi bem, porque o Senhor me sustentou. E o Senhor? Eu sei que o Senhor não dorme, né? Mas como é que estão as coisas aí? Deus quer comunhão. Deus quer parceria. Deus quer intimidade. Quando o homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar, neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, condenando o culpado, fazendo recair sobre a própria cabeça a consequência de sua conduta. Opa! A consequência da sua conduta. Olha, o homem, ele é executado em juízo. Ou seja, ele tem consequências negativas pelo simples fato das consequências de sua conduta. Todo pecado tem consequência. Todo ato tem consequência. Tem atos bons que dão consequências boas e tem atos ruins que dão consequências ruins. E declara sem culpa ao inocente, dando-lhe o que sua inocência merece. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, e voltasse para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traze-o de volta à terra que deste aos teus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo, voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado por o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, teu povo. Ensina-lhes,
ensina-lhes, olha que coisa linda, ensina-lhes o caminho certo. Olha, há vários caminhos, mas há um caminho certo. E envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devoradores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo a sua própria aflição e dores, estende as mãos na direção desse templo. Ouve dos céus o lugar da tua habitação. Perdoa e age. Trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. E aí você vê, Deus conhece o coração de cada um. E a retribuição dele é pessoal. Deus não trata todos da mesma maneira, mas trata cada um conforme a sua própria maneira. Sim, só tu conheces o coração do homem. Olha que coisa linda. O interno do homem, o escondido do homem, o privado do homem, o íntimo do homem, só tu conheces, Deus. Assim eles te temerão durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte. Quando ele vier e orar, voltado para este templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os teus inimigos, por onde quer que tu o enviares, e orar ao Senhor voltado para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque. Opa! Não há ninguém que não peque. Todos pecaram e estamos destituídos da glória de Deus. Quando pecarmos o Senhor e ficares irados com eles e os entregarem aos inimigos, que os leve prisioneiros para a sua terra, distante ou próxima. Se eles caírem em si, na terra para a qual tiverem sido deportados, e se arrependerem, você vê, se eles chegarem lá na terra e se arrependerem e lá orarem, e olha, qual é a oração? Pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. Já reconhece seu pecado, já reconhece sua culpa. E se lá eles se voltarem para ti, de todo o seu coração, olha, não é você buscar a Deus, Deus, eu quero o Senhor e pronto. Não, é você buscar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, de todas as suas forças. E lá voltarem para ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra dos inimigos que os tiverem levados como prisioneiros, e orarem voltados para a terra que deste aos teus antepassados, para a cidade que escolheste para o templo, que construí em honra ao teu nome. Então, desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo, que pecou contra ti. Perdoa as transgressões que cometeram contra ti. E faze com que os seus conquistadores tenham misericórdia deles, pois são o teu povo e a tua herança, que tiraste do Egito, da fornalha de fundição. 52. Que os teus olhos, olha que coisa linda, que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica de Israel. O teu povo, e que os ouçam sempre que clamarem a ti. Você vê, não é só clamar a Deus, é Deus também ouvir. Pois tu os escolheste dentre os povos da terra
para serem a tua herança. Olha, tu os escolheste. Deus escolheu. Para quê? Dentre todos os povos da terra, para serem a sua herança. Olha, Deus escolheu, Deus quis, Deus assim fez. Como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando tu, o soberano Senhor, tiraste os nossos antepassados do Egito. Quando Salomão terminou a oração e a súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado, e estendido as mãos para os céus. Pôs-se em pé e abençoou em alta voz toda a Assembleia de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as suas boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Opa! Não ficou sem cumprimento nenhuma de suas boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Lembra que quem falou a mesma coisa naquele tempo foi Josué? Agora, Salomão vem e continua. Nenhuma das suas boas promessas que Deus fez a Moisés não se cumpriram. Todas se cumpriram. Todas foram concretas. Todas aqui estamos vivendo. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com nossos antepassados. Que Ele jamais nos deixe nem nos abandone. E faça com que de coração, nos voltemos para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos os seus mandamentos e decretos e ordenanças que deu aos nossos antepassados. Gente, é tão simples seguir o Senhor. É só ser obediente a Ele. Acabou. E quando as palavras da minha súplica ao Senhor, e que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, o nosso Deus, dia e noite, para que Ele defenda a causa dos seus servos e a causa de Israel, teu povo, de acordo com o que precisarem. Assim, todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há outro. Mas vocês têm um coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem os seus mandamentos, como acontece hoje. A dedicação do templo. Então o rei Salomão e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ele ofereceu em sacrifício de comunhão ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos, oferta de cereal e a gordura das ofertas de comunhão. Pois o altar de bronze diante do Senhor era pequeno demais para comportar os holocaustos, as ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão. E foi assim que Salomão, com todo Israel, celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Amate até o ribeiro do Egito. Celebraram-na diante do Senhor, o nosso Deus, durante 7 dias. No 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora, jubilosos e de coração alegre por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por seu servo Davi e por Israel, o seu povo. Todo mundo feliz e grato a Deus pelo que Deus fez. Todo mundo feliz e grato a Deus por Deus ter cumprido sua promessa. Todo mundo feliz e grato a Deus por Deus jamais ter se esquecido de Israel. 1 Reis, capítulo 9. O Senhor aparece a Salomão. Quando o rei Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: ouvi a oração. Vixe! Deus, ele chegou para Salomão e falou: Salomão, eu ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E se, olha, e se, isso aqui é uma condição, e se, pode ser que não, mas e se você andar segundo a minha vontade,
com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se é uma condição, é um condicional aqui, se fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e as minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi seu pai, quando lhe disse, nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos meus mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, se você se desviar de mim, desarraigarei Israel da terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei o meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre os povos. E, embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a essa terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda essa desgraça. Ou seja, Deus está deixando claro: se vocês se mantiverem firmes na minha lei, vai dar tudo certo, vai dar tudo bom, podem ficar em paz. Mas se vocês se esquecerem de mim, esse templo vai ser um memorial de que vocês se esqueceram de mim e que agora vocês são objeto de zombaria entre as nações. Outros feitos de Salomão. Depois de 20 anos, durante os quais construiu esses dois edifícios, o Templo do Senhor e o Palácio Real, o rei Salomão deu 20 cidades de Gileade a Irão, rei de Tiro, pois Irão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e o ouro que ele precisou. Mas quando este veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. Que cidades são essas que tu me deste, meu irmão? Ele perguntou, e as chamou de terra de Cabul, nome que elas têm até hoje. Irão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro. O rei Salomão impôs trabalho forçado para que se construísse o templo do Senhor, seu próprio palácio, e Milo, o muro de Jerusalém, bem como Azor, Megido e Gezer. O faraó rei do Egito havia atacado e conquistado Gezer. Incendiou a cidade e matou os habitantes, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento a sua filha, mulher de Salomão. E Salomão reconstruiu Gezer. Ele construiu Bet-Horon, Baixa, e Balate e Tadmor, no deserto dessa região. Bem como todas as cidades armazém e as cidades onde ficavam seus carros de guerra e seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que ele governou. E aí você vê, tudo que ele tinha vontade de construir, Deus foi lá, abençoou, ele construiu. Salomão recrutou para o trabalho forçado todos os não israelitas, descendentes dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, e nesse trabalho continuou. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, seus capitães, os comandantes dos seus carros de guerra e os condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais encarregados das construções de Salomão, 550 oficiais que supervisionavam os trabalhos. Somente depois que a filha do faraó mudou-se da cidade de Davi para o palácio de Salomão, havia construído para ele, foi que ele construiu o Milo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar que havia construído para o Senhor, e ao mesmo tempo queimava incenso diante do Senhor, e Salomão concluiu o templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que ficava perto de Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho,
E Irão enviou em navios os seus marinheiros, homens experientes que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. E para honra e glória do nosso Senhor Cristo, primeiramente, em nome de Jesus, agradeço a Deus. Depois é você por você ter chegado até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Esse foi o nosso dia 75 de 365 dias com o Senhor, agora no 2026. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Comenta aqui qualquer coisa. E curte aqui. Porque assim, quando você comenta qualquer coisa, quando você curte aqui, você está sendo instrumento de Deus para levar o reino de Deus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, para a honra e glória do nosso Senhor Cristo. E se inscreve aqui para amanhã, dia 76, em nome de Jesus, você receber a notificação e continuarmos juntos aqui, buscando ao Senhor e recebendo, tendo a lei dele tão maravilhosa e tão excelente e tão perfeita. Então é isso. Até amanhã, dia 76, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém.